Todos adoram uma boa história de terror, mas o que acontece quando nos deparamos com relatos verdadeiramente bizarros, confusos e aterrorizantes? Durante minha navegação pelo Reddit, encontrei histórias que vão muito além do comum, e no vídeo de hoje darei início a um novo quadro aqui no canal, Histórias Assustadoras do Reddit. Para tornar essa estreia ainda mais especial, trouxe um convidado que muitos de vocês já conhecem, o meu amigo Zedin. Caso ainda não conheça o canal dele, o link está na descrição. Bom, apague as luzes, pegue um lanche, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para entrar no submundo obscuro do Reddit. Infelizmente, essa história é verdadeira. Alterei alguns nomes e idades para preservar a privacidade. Cresci nas montanhas de Sierra Nevada, uma região linda, repleta de pinheiros altos, montanhas íngremes e lagos de águas cristalinas. Apesar de não ser fã de acampamentos, passei boa parte dos finais de semana da minha infância fazendo trilhas, com a família e amigos. Em muitos dias de verão praticando raft no lago. No verão em que eu tinha 16 anos, cerca de 10 anos atrás, minha prima, Célia, havia voltado do primeiro ano de faculdade e seu namorado, Jay, veio nos visitar para conhecer a família e os amigos dela. Jay, como a maioria dos turistas, queria fazer uma trilha com vista para o lago. Célia e eu decidimos levá-la a uma das nossas favoritas, uma caminhada moderada pela floresta com uma subida suave que culminava em um ponto com uma vista deslumbrante do lago Tahoe. Jay tinha experiência em trilhas, embora em terrenos menos acidentados, e achamos que essa caminhada seria um desafio divertido para ele e ofereceria a paisagem impressionante que ele queria. A trilha era de ida e volta, levando de 2 a 3 horas até o topo. Algumas trilhas menores se ramificaram dessa trilha principal, oferecendo subidas mais íngremes ou caminhos que levavam diretamente ao lago. Partimos para a caminhada no primeiro sábado da visita de Jay. A trilha não era das mais fáceis de encontrar, mas era bem popular entre os moradores locais, devido à vista e à ausência de turistas. Ela estava rotulada incorretamente em um site de trilhas popular na época, então era difícil de encontrar para quem não conhecia o lugar. Passamos por alguns outros caminhantes, a maioria casais do tipo aventureiro, com mochila de hidratação e caminhando com seus cachorros. Chegamos ao topo dentro do tempo esperado e aproveitamos nosso almoço com vista para o lago. Jay ficou impressionado com a paisagem e passou muito tempo tirando fotos, entre selfies e mordidas nos sanduíches. Relaxamos e conversamos para nos conhecermos melhor. Depois de cerca de 1 hora descansando, ouvimos um grito ao longe, o som de um puma. Se você nunca ouviu o grito de um puma, saiba que é realmente perturbador. Isso não era bom, pois quando um puma grita, é parte de um ritual de acasalamento ou uma briga entre machos. Em qualquer caso, ouvir esse som significava que havia mais de um puma por perto. Os ursos nas sierras são tranquilos, mas os pumas atacam. Eles atacam até mesmo ciclistas. Estar em grupo ajuda, mas até 3 pessoas podem ser pouco caso um puma esteja faminto. Jay ficou realmente assustado. Ele não era acostumado a lidar com predadores onde morava, e a ideia de um animal grande e potencialmente perigoso o deixou bastante desconfortável. Sally e eu ficamos cautelosos, mas não alarmados. Nós éramos acostumados a lidar com desastres naturais, como por exemplo terremotos e incêndios florestais, e com a presença ocasional de animais selvagens. Vimos muitos ursos e cobras em nossas trilhas, e bom, sabíamos que esses encontros faziam parte do preço para desfrutar das belezas naturais. Não era a primeira vez que ouvimos pumas, e já havíamos visto alguns de longe, geralmente da segurança de uma cabana ou casa. Quando crianças, até tentamos atrair um puma para tirar fotos, deixando um bife no quintal, porém não funcionou, e minha mãe não gostou da ideia. Dissemos a Jay que ele não precisava se preocupar, mas que devíamos começar a descer a montanha. Guardamos as sobras do almoço e começamos a caminhada de volta em um ritmo mais acelerado. Cerca de 40 minutos depois, Jay percebeu que havia deixado o celular no mirante. Jay disse que não precisava voltar, que ele poderia comprar outro, mas a Célia disse que ele tem todas as fotos da viagem guardadas no celular. E, bom, ele era um estudante e não tinha dinheiro para comprar outro. Célia e Jay voltaram para buscar o celular,
e eu fiquei na trilha sozinho, para avisar outros caminhantes sobre a presença dos pumas. Queria evitar que alguém com um cachorro solto fosse surpreendido por um ataque. Não era o ideal, mas parecia a melhor decisão. Encontrei uma pedra bem confortável para sentar. Peguei o celular para revisar as fotos que tiramos e me distrair com o jogo. Não havia sinal de celular, mas eu sabia que eles voltariam logo. Cerca de 50 minutos depois, ouvi o grito do puma novamente. Parecia mais próximo do que antes e comecei a ficar nervoso. Estar em um grupo era mais seguro e eu me sentia vulnerável sozinho. Uns 20 minutos depois, ouvi o grito novamente, dessa vez muito mais perto. Agora, eu estava realmente assustado. Liguei a lanterna, apesar de ser meio-dia, e fiquei no meio da trilha, para ter uma visão melhor dos arredores. Poucos minutos depois, vi algo na trilha, a cerca de 6 metros acima, fora da trilha. Um homem, completamente nu e imundo, parado e me olhando. Ele era magro, parecia ter aparecido do nada e me encarava fixamente. Achei que fosse um caminhante perdido, talvez com hipotermia, mas o calor de julho tornava isso bem improvável. Enquanto andava em sua direção para verificar se ele estava bem, fui tomado por uma sensação de perigo. Passei uns 5 metros dele, dominado por um pavor inexplicável. Perguntei se ele estava bem, mas ele apenas me olhou e, de repente, abriu a boca e gritou, como um puma. Percebi então que provavelmente havíamos escutado ele o tempo todo. Gritei também e me preparei para correr, mas hesitei, sem querer dar as costas para ele. Ele então fechou a boca, se virou e correu rapidamente para dentro da floresta. Minutos depois, Sarah e Jay chegaram e contei o que aconteceu. Ligamos para os guardas florestais assim que tivemos sinal. Célia, apesar de já ter visto coisas estranhas, ficou visivelmente abalada com a história. Desde então, fico perturbado com esse encontro. Será que encontrei um homem perdido? Célia acredita que ele era um skinwalker ou algo semelhante, algo inumano, imitando o grito do puma para nos seguir. História número 2. No meu último semestre em uma certa faculdade, fui atingido por um jogador de futebol americano por estar andando onde ele queria dirigir. Nota, ele pesava 147 quilos, eu pesava 54. Enquanto estava inconsciente no chão, vivia uma vida completamente diferente. Conheci uma jovem maravilhosa que fazia meu coração disparar e meu rosto corar. A persegui por meses e despachei alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Depois de 2 anos, nos casamos e quase imediatamente, ela me deu uma filha. Eu tinha um ótimo emprego e minha esposa não precisava trabalhar fora de casa. Na época em que nossa filha tinha 2 anos, minha esposa me deu um filho. Meu filho era a alegria da minha vida. Todas as manhãs, eu entrava em seu quarto e me dedicava a ele e à minha filha. Um dia, enquanto estava sentado no sofá, notei que a perspectiva do abajur era estranha, como se estivesse invertida. Ainda era tridimensional, mas simplesmente errado. Era uma base quadrada, vermelha, com detalhes dourados em suas 4 pernas e uma cúpula quadrada branca. Fiquei hipnotizado, não conseguia desviar o olho. Passei a noite inteira olhando para ele. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Algo estava errado com aquele abajur. Parei de comer e, no começo, eu só saía do sofá para ir no banheiro. Mas logo parei com isso também, já que não estava comendo e nem bebendo. Fiquei encarando aquele maldito abajur por 3 dias, até que minha esposa ficou realmente preocupada. Ela chamou alguém para tentar conversar comigo. Nesse ponto, minha consciência estava se fragmentando e a minha esposa estava desesperada. Ela levou as crianças para casa da mãe dela pouco antes de eu ter minha epifania. O abajur não é real. A casa não é real, minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não são reais. O abajur começou a crescer em largura e profundidade, ainda com dimensões invertidas. Ele tomou toda a minha perspectiva e tudo que eu via era vermelho. Ouvi vozes, gritos, todo tipo de barulho estranho e me tornei consciente da dor, uma dor absurda. As primeiras palavras que disse foram: "Estou sem dentes", e abri os olhos. Eu estava deitado de costas na calçada, cercado por pessoas que eu não conhecia. Muitas estavam apavoradas e eu estava completamente confuso. Em algum momento, um policial me pegou, me arrastou pela calçada e pela grama e me jogou de bruços no banco de trás de um carro da polícia. Eu ainda estava confuso. Fui levado ao hospital pelo policial, parece que ele não quis esperar a ambulância chegar, e passei por tomografias e outros exames. Passei por cerca de 3 anos de depressão horrível. Estava de luto pela perda da minha esposa e filhos e lidando com o fato de que eles nunca existiram. Tinha medo de estar enlouquecendo, pois chorava até dormir, esperando vê-la nos meus sonhos. Nunca a vi,
mas às vezes vejo meu filho, geralmente só de relance na minha visão periférica. Ele está sempre com 5 anos e nunca consigo ouvir o que ele diz. Editado 24 horas após o post. Nunca pensei que alguém leria isso. Nunca assisti Inception ou o episódio de Star Trek que muitos mencionaram, mas vou assistir eventualmente. Recebi muitas mensagens privadas descrevendo experiências semelhantes e 3 pessoas dizendo que tais experiências são impossíveis. Eu diria que mais pesquisas precisam ser feitas sobre as funções cerebrais. Estudantes de medicina não assumam que sabem de tudo. Alguns perguntaram se poderia escrever um livro, roteiro, peça de teatro, quadrinho, etc. sobre isso. Considerem essa história como sendo de domínio público e divirtam-se com ela.